Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Estamos iniciando mais um encontro, mais uma reunião de estudo do Evangelho de Jesus com as luzes da doutrina espírita. Mas para que possamos fortalecer a nossa vinculação com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos bondosos que nos auxiliam a todos no momento em que nos unimos em comunhão, tendo a certeza de que Jesus olha por nós, busquemos neste momento entrar num estado de vibração para contribuir com as atividades que os espíritos espalhados pelos nossos lares desenvolvem neste momento. Então, vamos entrar em estado de oração. Mestre Senhor Jesus, mais uma vez recorremos ao teu auxílio, Senhor, pedindo que faça-se presente no meio de nós, nesta oportunidade, ofertando-nos, Senhor, as bênçãos de paz, de misericórdia, de esperança e de amor. Ajuda-nos, Senhor, para que, sentindo-nos envolvidos pelo teu amor, saibamos que não estamos sozinhos e que está, Senhor, a nos conduzir ao coração grandioso de Deus, nosso Pai. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que nos ouvem, aos seus lares, aos seus familiares, às suas atividades profissionais, laborativas, para que tenhamos, Senhor, em Ti a fonte inesgotável de amor, de trabalho e de bênçãos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E a nossa temática de hoje está descrita no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dentro deste capítulo, os itens 9 e 10, que desenvolvem uma reflexão a partir do subtítulo O Argueiro e a Trave no Olho. E ao primeiro item, o item 9, em que nós temos uma descrição evangélica, uma passagem evangélica que está em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, e no item 10, um comentário de Allan Kardec. Então vamos aos nossos textos de estudo. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Foi uma frase de Jesus, uma passagem, um ensino de Jesus que foi registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E, em seguida, Allan Kardec nos oferece o seguinte comentário. Uma das incertezas da humanidade consiste em vermos, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, a caridade e o orgulho. Com efeito,
como poderá um homem, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Olha que frase forte e interessante. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, o orgulho, como principal obstáculo ao progresso. Vejam que no texto relativamente curto, Allan Kardec destrincha para nós aquela passagem evangélica mostrando o orgulho como este mal que está quase sempre presente em quase todas as ações humanas no nosso nível evolutivo. Claro que nos mundos mais evoluídos o orgulho já não se faz mais presente, mas sim a caridade, a humildade, a fraternidade, a empatia, o altruísmo. Mas no mundo ainda, no nível de evolução que ainda está relativamente atrasado, o orgulho, e eu costumo dizer, o seu irmão gêmeo, siamês, o egoísmo, estão ali na matriz, na origem de quase todos os males do mundo. E aí Jesus vai nos dizer, usar aquela palavra que ele utilizava em vários momentos, nos dizer hipócritas, quando nós nos colocamos na condição de julgador da vida alheia, nos esquecendo de que nós todos temos as nossas falhas, temos as nossas fragilidades, temos os nossos vícios físicos e morais, e não estamos, nenhum de nós, na condição de lançar pedra nos outros. Até porque, quando Jesus fala do argueiro no olho do outro e a trave no meu olho, veja a comparação que Jesus faz. Ele se utilizava desses exemplos do dia a dia, mas colocando a situação no extremo, nos polos. Então, muitas vezes o nosso irmão tem lá um cisco, uma palhinha no seu olho, ainda uma imperfeição que está lutando para vencer, e eu me apego naquilo para ocultar a minha trave, que é aquela peça de madeira grande. Nós lembramos no futebol a trave, mas também as estruturas de um telhado. Então, ou seja, uma carga muito maior ainda de imperfeições, e para dissimular a minha falha, o meu ego ainda enfermo, começa então, ao invés de eu fazer o esforço de me autoconhecer, como sugere Allan Kardec, de fazer uma avaliação, buscando me ver como um espelho, me colocando no lugar de um observador distante, externo, para verificar como está sendo a minha conduta, se eu estou sendo coerente com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu digo que é bom, com aquilo que eu exijo dos outros. Ao invés de fazer esse exercício de autoconhecimento e em seguida de autoiluminação, eu busco dissimular e então fico apontando o dedo para os defeitos do outro, buscando desviar a atenção dos outros dos meus defeitos, mas sobretudo me enganar, entrando num mecanismo de defesa e que com o tempo vai se tornando um padrão vicioso que gera uma dificuldade para nós superarmos, que vai ser muito claro numa postura maledicente, numa postura de permanente comparação, numa postura de permanente diminuição do outro, em que se a pessoa não pensa como eu penso, se a pessoa não me aceita, se a pessoa não demonstra uma gratidão, um reconhecimento, eu me sinto lesado e aí começo a voltar as minhas energias canalizadas negativamente para diminuir aquela pessoa, como se diminuindo-a eu me elevaria. E quando o raciocínio deveria ser completamente diverso. Eu busco me melhorar, e eu me melhorando, eu serei um estímulo também para o outro, e eu terei uma capacidade maior de avaliação. Porque aí também tem um outro detalhe. Aquele que é orgulhoso, aquele que é egocêntrico, aquele que é egoísta,
ele coloca o mundo em torno dele, girando em torno dele, ele como centro, ele como tudo em torno. Chega, às vezes, num grau em que se torna doentio, em que a pessoa acha que quando os outros estão reunidos, estão falando alguma coisa, estão falando de você, estão te observando, e a pessoa entra numa paranoia, aí já num grau mais avançado, doentio. Mas quando a pessoa tem uma carga de orgulho muito grande, de vaidade, de egoísmo, ela perde a capacidade de melhor leitura da realidade. Então, podemos utilizar o mesmo exemplo, a mesma metáfora que Jesus coloca lá, imaginando um obstáculo no meu olho que não me permite ver bem a realidade. Então, eu só conseguirei, inclusive, entender as ações do outro, ser mais caridoso. E na caridade, conforme eu entendia Jesus, está no Livro dos Espíritos, temos a benevolência, ou seja, esse movimento de sempre praticar o bem material e moral. A indulgência significa tolerância, compreensão. E temos o perdão, que já é uma outra faceta também vinculada à indulgência, em que eu busco eliminar de mim os resquícios, os rancores que possam me acompanhar e que geram a dor e o sofrimento maior naquele que guarda. Eu me recordo de uma história contada no livro Bem-aventurados os Simples, do espírito Valerium, através da psicografia do médium Valdo Vieira, em que ele conta um caso de um jovem que nasceu numa família, ele tinha o seu pai e a sua mãe, e ele era muito amado. Mas pelas questões culturais, pelas questões da própria educação que receberam, os pais também eram, ao lado de serem muito amorosos, eles tinham uma forma de educação muito disciplinadora, rigorosa. E aquele espírito daquele filho, ele era um tanto quanto rebelde. Então ele não aceitava bem aquela disciplina imposta pelos seus pais, que entendiam ali a melhor forma de amá-lo, de orientá-lo. E aquela criança foi crescendo, mas sempre um tanto arredia, recebia o amor, os seus pais o amavam muito, mas na hora da disciplina, para prevenir males maiores no futuro, aquela criança ficava rebelde, não tinha uma resignação, não tinha uma compreensão. E quando alcançou 18 anos, alcançou a maioridade, ele fugiu de casa. Se vou seguir minha vida, não aceito essa disciplina, esse controle na minha vida e vou iniciar uma nova vida. Foi para outra cidade, era uma pessoa inteligente, voltada ao trabalho, e então teve um êxito profissional, teve um êxito educacional, conseguiu ter uma boa colocação profissional, casou-se e depois de um tempo teve uma primeira filhinha que foi uma flor no jardim da sua vida. Ele tinha muito amor e aquilo era correspondido pela criança, era muito amado pela esposa. Passaram-se os anos, ele teve um filhinho agora também e ele amava profundamente e ele teve uma vida dentro de uma normalidade. Foi um bom profissional no mundo, foi um bom esposo, foi um bom pai e amava profundamente aqueles filhos. Mas quando ele lembrava dos pais, ele ficou com um rancor, ele ficou com o seu coração machucado de forma injustificada, porque lhe faltava esse temperamento, esse tempero da misericórdia. Vejam, o capítulo de hoje está dentro daquela bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Jesus nos dá uma receita para nós oferecermos ao mundo e ao outro aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu preciso, que é a misericórdia, que é misericórdia, corda é coração. Então, um olhar, uma postura, uma conduta de compaixão, uma conduta afetiva, de compreensão com aquele que é o mísero, com aquele que faz as escolhas infelizes. Não é só o mísero no sentido material, mas sobretudo nas suas escolhas. Então a justiça divina é uma justiça misericordiosa, em que o amor do Pai envolve essa justiça e não nos aplica uma lei de talião, mas sobretudo nos oferece oportunidades apenas para que nós aprendamos e modifiquemos a nossa compreensão da vida e não voltemos a cometer os mesmos equívocos. Então é uma justiça
preventiva e educativa. E aquele jovem, mas ele guardava aquele rancor, tanto que para a sua esposa ele dizia, para a família que ele constituiu, ele dizia que ele era órfão, ele nem dizia o nome dos pais. Mas aí ele faleceu, e amando os filhos e guardando aquele rancor de seus pais. No entanto, quando ele chega no mundo espiritual, depois de adaptar-se, de entender-se como espírito imortal, e que ele vai lá buscar saber onde estão os pais, no seu processo de compreensão, por que aquilo tinha acontecido, ele é informado pelos amigos espirituais que seus pais não mais estavam no mundo espiritual, que estavam reencarnados nas pessoas, na configuração ali daquela filhinha e daquele filhinho que ele recebera com tanto amor e que houve uma troca profunda de amor durante todo o seu período da reencarnação. E aí Valério conclui o seu capítulo dizendo: são assim os rancores do coração humano, inúteis, absurdos e paradoxais. Ao invés de nós abrirmos o nosso coração, buscarmos compreender a pessoa, aceitar a pessoa do jeito que ela é, e aí estabelecer a relação que for possível, nós somos livres. Quando vamos estabelecer uma relação conjugal, por exemplo, que deve iniciar com um namoro, um noivado, é necessário que tenha um tempo para nós conhecermos a outra pessoa. É arriscado estabelecer raízes profundas um tempo muito rápido, enquanto você ainda não conhece a pessoa, porque todos nós, no processo natural, fazemos como aquele vendedor que vai vender um carro, uma moto, um produto, que ele fala das vantagens, mas não fala dos pontos negativos, ou pelo menos não de forma muito clara. Nós também fazemos isso. Nós nos vendemos, entre aspas, para o mundo da forma que nós achamos que é a melhor e que nem sempre ainda é a nossa essência. Então, é preciso ter um tempo ali. Mas tem pessoas que passam a vida inteira na esperança, na expectativa de que o outro vá mudar e vai ser aquilo que eu espere. Não, vai estabelecer uma relação, busque saber quem é aquela pessoa e fale, aquela pessoa é assim. Eu posso fazer a escolha de caminhar com ela, sabendo que ela é assim. Se ela mudar lá na frente, melhor. Ou eu posso verificar, essa pessoa é ótima para ser amigo, mas não dá para ser esposa ou esposo. Tem pessoas que são ótimos pais e mães, mas são péssimos companheiros conjugais, pelo menos no momento evolutivo. Tem pessoas que são ótimos colegas de trabalho, mas que não têm ainda uma habilidade emocional, não tem aí uma capacidade, uma inteligência emocional para estabelecer relações mais saudáveis. Então, são ciumentas, são possessivas, então, são egoístas, são orgulhosas ali nas próprias relações. Então, nós precisamos ter esse olhar para o mundo e buscar estimar, vivenciar os nossos momentos com aquelas pessoas, mas sem criar essa expectativa de modificá-las, mas modificar a minha capacidade de amar a todos. Jesus nos amou a todos e continua a nos amar. É claro que as relações duradouras são estabelecidas naquelas relações de afinidade e sintonia. Jesus hoje no plano espiritual, claro que ele tem uma capacidade de irradiação, uma capacidade de ubiquidade por ser um espírito puro, mas é claro que o seu QG, o seu ponto onde ele se irradia, mas onde ele se permanece, os espíritos com os quais ele convive ali nas suas relações próximas e diárias, claro que isso é até um tanto quanto difícil de imaginar para um espírito puro, são aqueles que estabelecem uma relação de afinidade e de sintonia, como foi a sua mãe Maria, como foram aqueles apóstolos que se mantiveram mais próximos, um João Evangelista, um João Batista. Vejam que, mas ele se permitiu estar entre nós e nos amar e nos respeitar como nós somos, mas nos trouxe um novo padrão e nos não para nos julgar. Jesus não veio nos julgar, veio nos amar, mostrar como é o amor, nos apresentar a Deus na sua essência e nos estimular a buscarmos ser como Ele, amando as pessoas, respeitando, estabelecendo as relações dentro do possível, mas sem algemas, mas com laços de afetividade. E aí nós lembramos daquela outra passagem em que ali está demonstrada claramente essa faceta misericordiosa da justiça divina, quando é apresentada a Jesus aquela mulher adúltera, que está no Evangelho de João, o seu capítulo 8. E aí vamos ler aqui, só para relembrarmos, e com a fidelidade ao texto evangélico, aqui estou utilizando a tradução
do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, companheiro espírita, que traduziu direto do grego, mantendo uma fidelidade nos textos, mas também nos trazendo comentários e uma contextualização dentro das tradições da época, o que significava aquilo na época. Então ele buscou os termos que mais se aproximavam àquilo que foi dito à época, fazendo essa tradução do original grego. E aí temos lá no Evangelho de João, descrevendo a passagem conhecida como da mulher adúltera. João capítulo 8, iniciando ali no versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele, e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto testando para terem de que o acusar. Veja que João já esclarece que ali era uma tentativa de criar uma armadilha para Jesus, porque eles já estavam acostumados a apedrejar as mulheres. Mas eles vão verificar se Jesus vai desdizer, contrariar a lei de Moisés, porque ele já estava demonstrando amor, já estava demonstrando misericórdia, ou se ele iria manter. Se ele contrariasse, estaria negando a lei, e aí teria um motivo de punição. Se ele cumprisse a lei, não estaria correspondendo àquele padrão de amor, de misericórdia que ele trazia. Então é mais do mesmo. É como acontece quando as pessoas estão aí, às vezes, discutindo política, e estão os grupos opostos, aí cada um defendendo o seu, eu costumo dizer, o seu malvado favorito, cada um tem aquela sua figura lá, cheia de comprometimentos, mas um defendendo o seu em detrimento do outro. E aí chega um momento que, às vezes, essas figuras estão tão comprometidas de um lado e de outro, que a discussão já não é mais defendendo-as, mas comparando. Mas pior você que fez isso, pior fulano que fazia isso também, sempre foi assim. Então, é como se os aqui, trazendo para a realidade do evangelho aqui, como se os fariseus tivessem pensado, ou ele vai contradizer a lei, nós temos motivo para acusá-lo perante o Sinédrio, ou ele vai concordar com a lei, e é mais um do mesmo. Então ele não vai trazer nada diferente, então ele não é o Messias. Então eles estavam tentando criar uma armadilha para um espírito puro. Vejam que ingenuidade. Para um espírito que já sabia o que eles estavam pensando, que conseguia vasculhar as intenções de todos eles. Diziam testando Jesus. E aí o que foi que Jesus fez? Diziam isto testando para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Então eles vieram, fizeram a pergunta, Jesus, o que é que Jesus fez? Abaixou e começou a escrever ali com o dedo na terra. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se, novamente escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Olha a sabedoria de Jesus. Ao contrário do que possa parecer, ele, para superar aquela artimanha, ele não desdisse a lei. Ele não falou, não atire a pedra. Ele apenas estabeleceu uma ordem de prioridade para quem iria iniciar jogando pedra. Então veja a inteligência de Jesus. Ele não falou assim, não jogue pedra não, Moisés estava errado. Não. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E escrevendo ali no chão, ele estava, o texto evangélico não fala, mas como o professor Ariquado sempre lembra, há um livro de Malbataan que ele relata que Jesus estava escrevendo ali as falhas, os pecados
daqueles escribas e fariseus, para ajudá-los a tomar consciência de que eram pecadores e que os seus pecados eram talvez mais censuráveis do que o daquela mulher. No livro Sublime Peregrino, também de Ramatiz, ele descreve ali o que Jesus estava escrevendo na areia, também nesse mesmo sentido de que ele ia escrevendo as falhas daqueles que circundavam Jesus. Então, Jesus fala a consciência daqueles seres. Ele faz eles acessarem ao mecanismo não da justiça humana, rasteira da época, moralista, hipócrita, preconceituosa, mas fala a consciência, a lei de Deus que está em nossa consciência. Então os homens verificaram, olha, eu não posso ser o primeiro porque eu estou cheio de pecado. Vou ver se aparece alguém aqui, que aí eu posso ser o segundo. Não apareceu ninguém, porque ninguém estava na condição, ninguém estava sem pecado. E então, veja, muitas vezes nós podemos ficar avaliando o pecado, mas o meu é menor e tal. Coloque-se no lugar do outro. Será que você, se tivesse nascido numa periferia, passado por agressões, por violações da sociedade, do Estado, dos pais, de todos os lados, você não se transformaria também numa pessoa que optaria pelo crime, como aí existem aquelas, sem isentá-las das suas responsabilidades? Será que se eu tivesse sido abandonada, me coloca aqui numa situação por um marido cruel, que deixasse com filhos, espancada, e o mundo, a sociedade voltasse as costas para mim, cheio de filhos ali para alimentar, será que também eu não seria uma mulher que caminharia para uma opção infeliz, como algumas situações existem aí? Então, olhar para a situação do outro, sem estar vivenciando a situação do outro e sem saber o histórico de dores pelos quais aquela pessoa passou, é muito fácil. Então, por isso que Jesus, como nós não temos essa bagagem de conhecimentos, né? E muito fácil no sentido de que eu estou olhando do meu contexto, então eu me coloco do meu contexto fazendo aquilo, não. O grande exercício seria conhecer todo o contexto por detrás da pessoa. Como nós não temos essa condição, e todos nós estamos num processo de evolução ainda com muitos comprometimentos e sendo beneficiados pela misericórdia divina, qual é a orientação de Jesus? Olhe para o seu umbigo, busque melhorar-se, não se preocupe com a falha do outro, não julgue o outro, a não ser que seja nos casos específicos, quando você exercer um papel de julgamento, seja como juiz togado, seja num órgão de corregedoria, seja numa comissão disciplinar para a qual você tenha sido designado, estritamente naquele caso, conforme as regras, conforme as provas. Não é esse contexto, então vamos viver as nossas vidas, respeitar as escolhas do outro e buscar estimulá-los para a prática do bem, sendo um exemplo nesse sentido. Até as grandes figuras, os grandes exemplos de prática do bem, que hoje nos inspiram, no passado também se equivocaram. Sempre me chamou a atenção a profunda humildade de Chico Xavier e até a repulsa que ele tinha quando as pessoas destinavam a ele elogios e manifestações de gratidão exacerbadas. Ele as acolhia educadamente, às vezes até com uma gratidão extremada, uma gratidão maior, mas ele não aceitava aquele local de vitrine, de pedestal que colocavam. E até desencarnados já tivemos oportunidade, algumas poucas oportunidades, por médios, mais de um médio, que tem uma seriedade que se reflete nos frutos do seu trabalho, manifestações de Chico Xavier, e ele sempre pedindo assim, moderação, meus irmãos, eu ainda estou no meu processo, eu ainda tenho as minhas falhas também, e a gente às vezes acha que não, isso é um exagero de Chico Xavier, porque ainda trazemos aquela doutrina atávica lá no interiorzinho nosso, dos anjos que foram criados puros, a doutrina da graça, né, que por muitos séculos foram impregnadas em nossa concepção, e agora que estamos aprendendo, reaprendendo a ideia da evolução, partindo ali da simplicidade, da ignorância e através dos erros, dos acertos, tendo nosso aprendizado. Recentemente eu assisti um trecho de uma palestra de Geraldo Lemos Neto, que é um companheiro espírita de Minas Gerais, que conviveu com Chico Xavier por muitos anos, que teve acesso ao seu lar,
e que hoje é um daqueles companheiros do Espiritismo que se dedicam a manter viva a memória da obra de Chico Xavier, conta os seus casos e compartilha das experiências que teve pessoalmente com Chico. E Geraldinho, como é conhecido e como era chamado por Chico, ele conta que ele tem facilidade, embora não tenha uma mediunidade ostensiva de vigília tão grande, ele tem aquela característica do médio de desdobramento. Ele sai com facilidade do corpo, tem lucidez e muitas vezes tem experiências de recapitulação de vidas passadas, seja quando está meditando, seja quando está dormindo. E uma certa noite, lá na década de 80, ele teve um sonho e ele se via num porta-aviões, aquele navio grande porta-aviões que comandava toda uma espécie de esquadra de navios que estavam armados como se fosse numa guerra e diante um mar ali que banhava uma grande cidade, uma cidade muito grande, como se fosse, ele disse que aparentava Nova York, os prédios com mais de 100 andares, né? Ali os prédios muito altos, mas ele identificava que não era Nova York, porque ele conhece as características da cidade, mas era uma cidade que aparentava Nova York, e estava toda aquela esquadra. E ele no sonho identificava que ali era a capital do seu país. Ele vestido, né, como um militar ali daquela marinha, daquele país, ele estava junto com alguns outros companheiros numa cabine de comando, tinha um comandante, e em determinado momento entra enfurecido um almirante. Enfurecido ali, né, com seu temperamento muito quente, e em determinado momento bate a sua mão assim numa mesa da estrutura ali de comando e fala algo e diz: a bomba está vindo, né, como se um míssil estivesse vindo na direção de onde eles estavam, daquela localidade, daquela cidade. E o Geraldo Lemos, ele fala que ele via as pessoas, os corpos eram diferentes, mas ele identificava quem essas pessoas eram na atualidade. Dois dos companheiros militares ele via como seus tios-avós, uma tia-avó e um tio-avô, mas ali todos em corpos masculinos. E este almirante enfurecido que estava ali informando que em instantes eles seriam atingidos por um míssil, porque trazia uma grande bomba, era Chico Xavier. Então ele percebe depois uma explosão na cidade e formando-se aquele cogumelo de uma bomba, produzido com a explosão de uma bomba atômica, e em instantes eles todos sendo consumidos pela destruição devastadora daquela ocorrência. Geraldinho disse que naquela noite ele acordou, né, ensopado de suor, vivenciando ali ainda os reflexos daquela emoção, e ele foi, pouco depois, buscar maiores esclarecimentos de Chico Xavier em Uberaba. E quando chega lá, está Chico com várias pessoas, e ele fala: Chico, eu tive um sonho, preciso lhe contar. E Chico fica interessado, pede que os outros saiam, e ele começa a contar e reproduz de forma mais detalhada esta síntese que colocamos aqui. E Geraldinho Lemos diz que à medida que ele termina de contar, Chico fala: mas meu Geraldinho, você foi muito longe. E ele: mas Chico, como muito longe? Era uma cidade com prédios muito altos e bomba atômica nós só tivemos na década de 40 para cá. Não, Geraldinho, isso é muito antes. Ele: mas como antes? E que cidade era aquela? Porque parecia Nova York, mas não era Nova York, e a bomba atômica não foi numa cidade com prédios altos, foi em Hiroshima e Nagasaki. Então ele não estava compreendendo a bomba atômica numa capital grandiosa, né, parecendo Nova York por conta dos prédios, dos arranha-céus, que não condiziam com a única experiência de bombas atômicas que nós tivemos no nosso planeta, que foi Hiroshima e Nagasaki. E aí Chico fala: não, meu caro Geraldinho, você voltou há 7.000 anos atrás. Aquilo que você vivenciou não foi um sonho, foi uma lembrança. Isso aconteceu há 7.000 anos atrás e não foi na Terra, foi em nosso planeta de Capela. E aí trouxe um contexto verdadeiro e específico que aconteceu naquele planeta que gira em torno da estrela Capela, que faz parte da constelação do Cocheiro, que provocou aquela transmigração, aquele exílio de tantos espíritos daquele planeta que estava passando por um momento de transição, já estava com uma evolução muito grande, mas ainda com espíritos
presos ao orgulho, presos às disputas e a uma forma de viver belicosa. E que está contado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ou seja, Chico Xavier estava ali naquele contexto e participou daquele episódio em que houve uma bomba atômica jogada sobre a capital de um dos países daquele planeta, que gerou uma grande devastação e que provocou também o exílio de muitos espíritos. Chico Xavier foi um exilado, era um almirante ali daquele porta-aviões. E Chico conta para ele, Geraldinho, e aquela bomba, ela não foi o ataque primeiro a nós. Aquela foi uma bomba de revide, porque foi a nossa nação que iniciou o ataque nuclear naquele planeta. E você sabe quem era o nosso presidente, o nosso líder, que deu início a este ataque, que ali nós recebemos o revide? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Vejam, e Geraldinho é uma pessoa muito séria, e ele conta ali, contextualiza, algo confirmado por Chico Xavier. O seu trabalho nos leva a considerar como verdadeiro esse relato. E ele mostra que há 7.000 anos atrás, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes estavam envolvidos numa guerra nuclear que gerou muito sofrimento lá naquele planeta. Vieram exilados para o nosso planeta. Hoje são espíritos superiores, espíritos bondosos, espíritos que já estão no grau, Dr. Bezerra, redimido. Dr. Bezerra chegou a ser convidado, depois de ser desencarnado, a escolher ir para um mundo superior, a convite de Maria, de Nazaré, mas ele não aceitou. E Geraldinho fala, e um dos motivos foi esse, porque muitos dos seus comandados, ele já está redimido, mas muitos daqueles que foram seus comandados, que vieram também exilados de capela, ainda estão tropeçando nas próprias pernas, ainda não estão redimidos, e ele se sente responsável por auxiliar a todos esses que ele lá atrás ajudou a cair, agora a se levantarem. Então vejam, nenhum de nós, se formos lançar o nosso olhar para trás e tivéssemos essa capacidade, não a temos pela misericórdia divina, nós verificaríamos que não temos a mínima condição de julgar quem quer que seja. Então, que busquemos, meus irmãos, seguir a orientação que Allan Kardec nos dá, para que possamos estar neste nosso processo constante de melhoramento, de autoconhecimento, que sejamos os espíritas verdadeiros, aqueles conhecidos pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações. Assim, nós estaremos ajudando muito mais aos outros também, inspirados em nosso esforço a também se esforçarem. E juntos caminharemos para a construção deste mundo novo, este mundo de regeneração, este mundo onde a fraternidade, onde a caridade, onde a humildade, onde a misericórdia estarão muito mais presentes do que o orgulho e o egoísmo, esses cânceres da humanidade que ainda geram tanta dor e tanto sofrimento. Libertemo-nos do orgulho, libertemos do egoísmo, da vaidade. Busquemos preencher esse espaço que nos enodoa com os eflúvios salutares e benéficos do amor, da fraternidade, da prática, da caridade. Que Jesus continue sendo sempre esta nossa fonte inesgotável de inspiração, de amor e de misericórdia. E que Ele continue nos abençoando a todos, hoje e por toda a eternidade. Muita paz a todos.